No vídeo anterior, nós discutimos uma agenda de reformas, né? Quer dizer, um documento elaborado por vários economistas propondo reformas e modificações importantes em várias áreas, na área macroeconômica, na área microeconômica, na parte social e na parte referente à sustentabilidade, à questão ambiental. É uma agenda idealizada, volto a insistir muito lá, que não era um plano de governo nem nada do tipo, inclusive com passagens até um pouco inconsistentes, né? Porque aquilo não é um plano de governo, aquilo são ideias, quase que oferecer uma cesta e o governo eleito pode pegar ignorar outro, não tinha nenhum compromisso nem nada, foi um documento público. Nessa reta final do curso, a ideia é discutir um pouco a agenda de reformas no governo Bolsonaro. Então, agora nós vamos falar do que aconteceu ano passado. E esse ano, 2020, é o ano da pandemia. Então, tudo vira de ponta cabeça, a discussão toma outra dimensão. Mas o governo Bolsonaro, então, assim, até agora, até esse momento, né, nós estamos aqui em 28 de outubro de 2020, para ser preciso, o governo Bolsonaro ele tem duas marcas fortes. Ele começa com a pegada das reformas, que marca o primeiro ano, pelo menos no discurso, um discurso muito forte, reformista, que veio da campanha. A justiça seja feita, o presidente Bolsonaro ele foi eleito com uma campanha reformista. O Paulo Guedes, atual ministro da Economia, que na realidade é um ministério muito mais forte do que havia anteriormente, porque o Ministério da Economia junta os antigos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Ministério do Trabalho. Anteriormente, ainda no governo Temer, a Fazenda tinha trazido a Previdência, então está lá a Fazenda com a Previdência, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Então são uma estrutura enorme, quase que tudo que se refere à economia no comando do Paulo Guedes, um economista cujas ideias eram conhecidas, um economista que sempre participou do debate, escrevendo artigos e se manifestando, fazendo palestras. Então, essa ideia de reformas para tornar essas reformas com inspiração liberal, no sentido de liberal econômico, pelo menos, né? Quer dizer, claro que aí tem toda uma discussão de liberal econômico, costumes e tal, mas essa ideia de uma agenda forte de liberação de mercado, desregulamentação, seguindo um pouco a lógica do consenso de Washington. O Paulo Guedes nunca escondeu a admiração que ele tinha pelos Chicago Boys, lá que fizeram as reformas no Chile, ele mesmo, um ex-estudante da Universidade de Chicago, ele tem lá o doutorado dele, salvo engano, inclusive atuou no Chile um tempo. Então estava claro isso, essa é a leitura, essa era a abordagem de reformas. Então, quando chega no governo, claro que uma ala mais reformista fica decepcionada, achando que as reformas tinham que andar com mais intensidade, e quem não gosta das reformas, meio que tentando impedir que as reformas aconteçam, é do jogo político. Mas se a gente quiser discutir o governo Bolsonaro, esses últimos 2 anos, do ponto de vista econômico, que eu estou falando, né? Eu sei que tem outras dimensões importantes, algumas nós discutimos no curso, outras não estão aqui no nosso interesse. Mas primeiro, reformas, uma agenda de reformas, uma discussão de reformas. Segundo, a pandemia aparecendo, o caos no mundo, o caos no Brasil. Nessa questão da pandemia, muita polêmica em relação à saúde, questão de medicamentos questionáveis ou não, uns dizendo que sim, outros que não. De novo, eu não sou da área médica, não me interessa essa discussão, ou pelo menos não em relação à análise do governo aí. Eu tenho a minha avaliação como cidadão, é óbvio, mas é isso. Agora, vacina, parece que vamos ter de novo uma discussão desse tipo, meio deixando talvez com menos atenção do que mereça a parte médica e de saúde, com mais foco em questões políticas. Tomara que não, mas há essa possibilidade no horizonte. Mas na questão econômica, o governo foi obrigado a responder à pandemia. E isso envolve gastos, isso envolve impactos na política fiscal. Um dos pontos que o governo vinha forte com o discurso de campanha em 2019 era de ajuste fiscal, da importância de equilibrar as contas públicas. Teve que abandonar isso, não tinha como continuar tentando fazer ajuste fiscal com a pandemia. A pandemia forçou gasto, nós vamos discutir isso, nós vamos mostrar os números.
teve efeito na política monetária, tem uma desvalorização do câmbio que, claro, tem um momento interno muito importante, um movimento interno, mas também, principalmente no primeiro momento, lá por fevereiro, março, o impacto de mundo, a incerteza, geralmente quando o mundo fica perdido, não sabe o que fazer, as pessoas correm para o dólar. Então você tem todo um impacto de política monetária, política fiscal, política social, a questão do renda cidadã. Isso era uma não discussão, imagina se em janeiro alguém dá a sugestão de quase dobrar o Bolsa Família, eu dizer, não, isso é maluquice. E agora a discussão está colocada, então você tem esses dois momentos, né? Reformas, pandemia, e o governo dizendo, tentando ser consistente com o discurso original, a equipe econômica dizendo que tão logo a pandemia passe, né? Quer dizer, a pandemia, pelo menos, a doença parece que não vai passar, é o que estão dizendo, vai ficar na lista aí de doenças que temos que nos cuidar, mas pelo menos a pandemia passando, o governo pretende retomar a agenda de reformas que, inclusive, estão discutidas, né? Eu comentei um ou dois vídeos atrás que a reforma administrativa continua na pauta, está sendo discutida, por exemplo. Então, tem uma discussão nesse sentido. Bom, aqui vou falar da reforma da Previdência, que foi a reforma que aconteceu. Então, a reforma da Previdência é a grande reforma de 2019 e, portanto, a grande reforma é do governo Bolsonaro. Gostem ou não, mas é uma reforma grande, de muito impacto, não é? Vou falar da liberdade econômica, era a MP da liberdade econômica, que virou lei. Então, essa discussão, essa ideia do governo, né? A reforma da Previdência, muito focada na questão de ajuste fiscal, liberdade econômica nessa ideia de facilitar a vida dos empresários. Vou falar do Plano Mais Brasil, são 3 PECs, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos fundos públicos. E aí depois a gente fala da pandemia. Então esse é o nosso roteiro. Esse é o nosso roteiro para o final do curso. Eu sei que tem uma reforma administrativa acontecendo, eu sei que tem uma proposta de reforma tributária acontecendo, mas vai e volta, um dia é uma coisa, depois muda, depois vai ser discutida, depois não vai ser mais discutida, então eu tinha que focar em algumas coisas e eu escolhi essas. É um tanto arbitrária a escolha, mas me parece que numa avaliação, são coisas realmente importantes que merecem ser discutidas. A reforma tributária é sim muito importante, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas nós não chegamos a falar de reforma tributária lá na parte de reformas, e a discussão é mais ou menos essa. Tem que melhorar, simplificar, tem essa questão de eficiência e equidade, nós somos ruins nos 2 critérios, e eu acho que assim, enquanto não aparecer uma proposta mais clara, não dá para discutir. Talvez no curso do ano que vem a gente possa discutir reforma tributária. E a administrativa vai num caminho parecido, né? Porque é uma coisa só para frente, não está tão claro o que realmente vai ser aprovado, o que vai ser encaminhado. Então, mas quem tiver interesse, dá uma lida. Os textos estão aí, a discussão está acontecendo. É discussão de jornal, não é discussão de livro, né? Então, vale a pena fazer. Aqui tem um pouco de arbitrariedade, mas foram os tópicos que eu achei que mereciam destaque aqui na reta final do nosso curso. Nesse vídeo eu vou falar da reforma da Previdência. Os 2 vídeos seguintes, Liberdade Econômica e Plano Mais Brasil, eu vou recorrer a apresentações do próprio Ministério da Economia, porque é passar pelo menos assim a visão que inspira o governo. E naturalmente vou tecer algumas críticas ou alguns contrapontos quando eu achar, necessário. Mas eu vou usar isso porque são coisas muito recentes, né? Eu acho que vale a pena a gente conhecer, eu insisto, né? Eu já tinha começado isso no vídeo passado, quando eu falei sobre isso. É um pouco o que nós fizemos com o PAC, onde tem trechos lá que eu tirei literalmente da apresentação. Aquela ideia dos mitos lá, dos textos do Marcos Mendes, que também eu puxei. Vale a pena a gente conhecer o argumento do momento e, claro, na apresentação que eu fizer aqui no vídeo eu faço alguns contrapontos. E aí, por fim, eu volto aqui para a nossa apresentação para falar de pandemia, alguns aspectos que eu acho relevantes. É muito difícil avaliar o impacto econômico de uma pandemia que ainda nem acabou, né? Quer dizer, a gente não sabe se vem uma segunda onda, se não vem, como é que vem. Então, nós estamos no meio do temporal. Então, o que eu vou tentar quase é colocar algumas informações e algumas ideias para que possam ser discutidas lá na frente, talvez nos próximos anos, amadureça. Por isso que eu estou colocando assim, o curso estruturado, né, terminou no vídeo passado. Esses próximos vídeos vão ser mais provocações, discussões, um curso de atualidade, digamos assim. Discutir atualidade é meio complicado, né? Porque
não tem o amadurecimento necessário. Mas vamos lá, vamos fazer a discussão, é importante para que o aluno que fez o curso de economia brasileira possa entrar numa discussão e ter alguma ideia. Eu acho que a fundamentação teórica, histórica, a construção da economia brasileira, as visões alternativas, a gente tratou de tudo isso nesse curso. Então agora é mais o tema, mas claro que nós vamos basicamente repetir um pouco e aplicar ideias e trazer de volta ideias que foram discutidas durante todo esse curso, né, as várias unidades, os 30 e tantos vídeos que fazem parte desse curso. Então vamos lá. A reforma da Previdência, os fundamentos da reforma da Previdência, nós discutimos lá na unidade de reformas, né? Nós falamos a questão demográfica, nós falamos do problema de repartição e capitalização, nós falamos desse, digamos assim, da parte de fundamento, a teoria e os dados e as transformações que levam que o mundo inteiro, em algum grau, esteja discutindo a necessidade de reformar a Previdência. Essencialmente aqui o regime de repartição, que é o regime brasileiro, é o regime que nós usamos no Brasil, e isso não é nenhuma esquisitice brasileira, é o regime que se usa na grande maioria dos países. Ele é um regime de transferência de quem está em idade ativa, né, jovens e adultos em idade ativa que estão trabalhando, para os que estão numa idade em condição inativa por conta ou de problema de saúde ou por idade, uma idade avançada que dificulta o trabalho. Então essa é a ideia do sistema. Grosso modo, você está transferindo renda dos mais jovens para os mais velhos. Então esse é o sistema. Esse sistema durante o século XX funcionou, mas ali para o final do século XX ele começou a travar porque houve uma mudança demográfica importante, as pessoas começaram a viver mais, o que é muito bom, as pessoas começaram a ter menos filhos. Aí uns acham bom, outros não, aqui tem mais polêmica, mas também assim, se as pessoas têm menos filhos porque assim escolheram, não há de ser ruim, né? Quer dizer, ninguém é obrigado a ter poucos filhos. A pessoa tem pouco filho porque os incentivos foram nessa direção e tecnologias, né, de controle de natalidade que permitiram essa quase uma revolução em relação à pílula que deu à mulher um controle muito maior do número de filhos que ela ia ter ou queria ter e outras técnicas. Então tudo isso contribuiu para que o número de filhos caísse, né, diminuísse. E com isso você tem essa realidade. Tudo isso está discutido lá no vídeo das reformas. Peguem lá o vídeo, quem não lembra, pega lá os slides. Tem os dados, tem a mudança na estrutura demográfica, tá tudo isso lá. Eu não lembro exatamente o número do vídeo, mas tá lá, tem a descriçãozinha. Então assim, mas o fato é que essa mudança que é uma mudança mais complexa do que questões de economia e questões fiscais, ela leva a uma situação que torna a Previdência muito insustentável. Você simplesmente não tem mais jovens suficiente para bancar essa aposentadoria de quem não está trabalhando. Some-se a isso mudanças em relações no trabalho, que diminui o trabalho formal, que é o trabalho que contribui com isso. O cara do trabalho informal tem outra lógica. Então, soma esses dois fatores e está aí a receita para o caos que está acontecendo no mundo em torno de Previdência. Então, a outra leitura era a questão da capitalização. Aí é um sistema de contas individuais. O exemplo que tem é o Chile, e o Chile está tendo alguns problemas com o sistema. Era um temor que estava já presente. A questão é se, de repente, como é que você faz se as pessoas não acumularem o suficiente para garantir uma renda razoável, aí cada sociedade tem o seu conceito, na velhice. Como é que você vai fazer se um número muito grande de pessoas já mais velhas passarem a ficar numa situação de muita fragilidade financeira, econômica? E aí o Chile está vivendo um pouco esse drama. Tem a ideia dos sistemas mistos, que é misturar um pouco, é uma ideia que foi muito discutida no Brasil, mas a ideia de capitalização, mesmo com o sistema misto, ficou de fora da reforma. Independente de gostar ou não da ideia, me parece razoável que naquele momento não tinha como, entendeu? Era uma discussão muito complicada e a reforma tinha uma certa pressa, porque a situação previdenciária, nós também já vimos esses dados, estava pesando muito. Então a reforma foi feita dentro do sistema de repartição, naquela lógica de forçar as pessoas a trabalhar mais para ficar menos tempo aposentado, para poder tentar equilibrar
esse sistema. Então, já que as pessoas estão vivendo mais, elas vão ter que trabalhar mais e também complementando com pouco número de jovens. Então, a primeira grande mudança, talvez seja a grande mudança da reforma, mais simbólica, é a introdução de uma idade mínima para se aposentar. Então, antigamente você não tinha essa ideia da idade mínima, você tinha tempo de contribuição e tinha os ajustes, o fator previdenciário descontava, mas agora não. Com a reforma foi introduzida uma idade mínima para trabalhadores urbanos. Essa idade é de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Houve uma discussão muito grande sobre isso, aí foi discutida a questão da dupla jornada, que muitas mulheres estão submetidas, né? Elas têm o trabalho no mercado e chegam em casa, tem mais uma jornada de trabalho que normalmente se concentra nas mulheres. O debate era um pouco isso. Cabe ao sistema previdenciário fazer esse ajuste? Ou porque, afinal, talvez isso seja um problema não da Previdência, isso é um problema da família, quer dizer. Isso é um desequilíbrio que acontece na família e talvez o sistema previdenciário não seja o lugar para resolver isso. Até porque, do ponto de vista da lógica previdenciária, da lógica atuarial, que a gente chama, é até o contrário, já que a mulher vive mais que o homem, então ela deveria se aposentar até mais tarde, numa lógica puramente atuarial. E aí veio essa discussão, entendeu-se que era melhor, claro que o sistema previdenciário não vai corrigir isso, mas pelo menos amenizar um pouco o efeito, permitindo que a mulher aposente 3 anos com uma idade menor, o que tem um efeito ainda maior, porque ela tende a viver mais. Com 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos de contribuição para os homens. No caso dos servidores públicos, já tinha a idade, são 25 anos de contribuição, homens e mulheres, com 10 anos de serviço público no caso, e 5 no cargo. Bom, no trabalho rural, aí ficou 55 anos mulheres e 60 anos homens, né? Então, a ideia do trabalho também é uma discussão muito grande. Eu, particularmente, eu bem me lembro, eu falei isso lá no vídeo sobre reforma, o mais conceitual. Eu acredito que a previdência rural devia ser completamente separada da urbana, porque é uma realidade muito diferente em todos os sentidos, inclusive nessa de idade. O trabalho rural é um trabalho, muitas vezes, que é mais físico, então tem toda uma lógica diferente e acaba sendo impossível equilibrar financeiramente esse sistema, então trabalhadores urbanos acabam bancando essa diferença e talvez fosse mais justo que todos os contribuintes bancassem essa diferença, não apenas os trabalhadores urbanos no âmbito do RGPS, né? Então, ficando com a carga maior. Então, eu por mim, retirava, não foi o que aconteceu. Não é que eu acabava com a Previdência Rural, não estou dizendo isso não. Isso é outra discussão bem mais complicada. Estou dizendo que eu retirava da estrutura e deixava claro que era o Tesouro que estava bancando isso. E continuou regimes especiais, professores, policiais, no caso federais, legislativos, civis do DF, né, porque os estados ficaram de fora, é outra discussão, e agentes penitenciários. Então essa parte que está ligada na União continuou regimes especiais, depois ficou uma discussão, eu não sei exatamente como é que terminou, com questão de enfermeiros, mineradores, que também estavam demandando regimes especiais. Talvez apareça ainda algum ajuste nesse sentido. Assim, esses professores aqui não são professores universitários, não, se alguém estiver pensando. Aliás, nem devia ser. É professor que trabalha com jovens e crianças que estão submetidos normalmente a um nível de estresse muito alto. Bom, o cálculo de aposentadoria também modifica. Ele é 60% das médias das contribuições efetuadas desde julho de 94, quando estabilizou a economia, né, para não ter que fazer, não ficar muito complicado, quando entrou o real. Antigamente você descontava a 20% menores, agora não mais. A cada ano adicional de trabalho, quer dizer, você tem aquela exigência. Então você pega um homem, por exemplo, o homem tem que trabalhar por 20 anos. Né? 20 anos de trabalho para homem, para ele poder se aposentar. A cada 2 anos, além desse tempo exigido, ele vai ganhando mais 2%. Então, dessa média. Então, por exemplo, um homem que trabalha por 40 anos, ele começou a trabalhar, sei lá, com 20 e poucos anos, vai se aposentar com 65, já que é uma idade mínima, né? Então ele tem esses 40 anos se ele tiver ficado empregado esse tempo todo. Nem todo mundo consegue. Mas se ele tiver esses 40 anos, ele chega a 100%, do valor médio das contribuições dele. No caso da mulher, teria que ser 35 anos para ter também 100% dessa média de contribuições. Então, é mais um estímulo para a pessoa atrasar a aposentadoria, dado que cada ano adicional ela tem um aumento na pensão que ela vai receber.
Alíquotas progressivas, essa é uma discussão que é muito séria lá do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista econômico, a ideia é uma ideia de equidade, né? A ideia de quem ganha mais paga mais. Então, salvo engano, no RGPS, antigamente, as alíquotas eram de 8% a 11%, agora elas vão de 7,5% a 14%. Aí tem a tabelinha, até um mínimo 7,5%, entre um mínimo e R$2.000, 9%, 2 a 3, 12%, e 3 entre 3 e o teto do regime, que é 5.800 e pouco, 14%. Para os servidores federais é mais inclinada, na parte que sobrepõe com o RGPS ficou igual, então 7,5% até um salário mínimo, 9% entre um salário mínimo e 2.000, 12% entre 2 e 3.000, 14% entre 3.000 e o teto do regime. Entre o teto do regime 10 mil, 14,5%, entre 10 e 20 mil, 16,5%, entre 20 mil e o teto constitucional, né, que está em torno de 39 mil, isso dá 19%, e quem estiver acima do teto constitucional paga 22% de contribuição previdenciária. Então, a ideia é dar progressividade ao sistema. Tem uma discussão jurídica importante aí dentro, essa questão de imposto progressivo traz sempre uma discussão que o STF talvez em algum momento se manifeste. Mas do ponto de vista econômico, aí lá no curso de Direito deve ter uma discussão interessante, mas do ponto de vista econômico a ideia é essa, de dar uma progressividade, de fazer com que quem ganha mais contribua proporcionalmente mais, especialmente no serviço público, né? Então até uma maneira de chegar em quem ganha mais do teto, dando uma alíquota extra. Os acúmulos, né? Aqui eu acho que faltou, mas os acúmulos, né? Desculpa, as pensões, desculpa, os acúmulos vêm depois. Aqui são as pensões. Vai ficar, né? Quer dizer, caso você morre, fica 50% do valor da aposentadoria, acrescido de 10% para cada dependente. Então, se o falecido ou a falecida deixou um dependente, uma esposa, um marido, um companheiro, uma companheira, legalmente, vai ficar com 60% da aposentadoria. Se for dois dependentes, por exemplo, o companheiro ou a companheira e um filho, 70%, 3,80%, 4,90%, a partir de 5% ganha 100% da aposentadoria. Há casos especiais para dependentes inválidos ou com deficiência grave, e aí muda um pouco a tabela, e para cônjuges ou companheiros de cônjuges ou companheiro de policiais e de agentes penitenciários que morrerem por agressão sofrida em decorrência do trabalho. Então, policial que morrer em decorrência do trabalho de forma violenta tem esse benefício na pensão, né? Então, são os casos especiais. Agora sim, o acúmulo de benefícios. Nos casos em que a lei permitiu o acúmulo de benefícios, serão pagos 100% do benefício de maior valor a que a pessoa tem direito, isso é para quem tem mais de uma aposentadoria. Antigamente podia somar as aposentadorias, né? Mais um percentual da soma dos demais. Esse percentual vai variar de acordo com os demais benefícios, né? 100% até um salário mínimo, 60% entre 1 e 2 salários mínimos, 40% entre 2 e 3 salários, 20% entre 3 e 4 salários e 10% a que ultrapassar 4 salários mínimos. Então, mais uma vez, essa ideia de quem ganha mais é mais penalizado, pagando alíquotas maiores e tendo descontos maiores no caso de acúmulo de benefícios. Bom, aqui tem a tabela de estimativa de qual o impacto fiscal, né? Assim, qual o impacto fiscal que a Previdência vai levar. Essa tabela é feita pelo Instituto Fiscal Independente, que é ligado ao Senado Federal, é um instituto de estudo importante, tem um trabalho lá de excelência, é sempre uma fonte que eu uso muito para acompanhar a economia brasileira. Quem tem interesse em economia brasileira, recomendo que use. Bota lá, Instituto Fiscal Independente Senado, que vocês vão encontrar o site, tem vários estudos bacanas, interessantes. Então foi de lá que eu peguei essa tabela do estudo deles, que depois eu vou botar disponível lá na pasta com vocês, quer dizer, quando vocês verem esse vídeo já deve estar disponível. Então aqui nós temos as estimativas dele. Ele bota a estimativa do Poder Executivo, a estimativa que o Poder Executivo fez e a que o Instituto Fiscal faz. Elas são diferentes, né? Elas são diferentes. Então, tem a estimativa de cada um, da PEC, ou seja, a proposta que o governo enviou, a do parecer do relator na Câmara, ou seja, como a Câmara, o relator
modifica a proposta, então como ficou, aprovada no plenário da Câmara, então já são outros valores, depois o parecer no Senado, que também modifica, faz modificações, e finalmente aprovada no plenário, que é a reforma propriamente dita. Vocês estão olhando aí, a tabela está aí, vocês podem ver. Mas assim, dos grandes números, né, a proposta original, segundo o Executivo, traria uma economia de 1 trilhão 237 bilhões em 10 anos, essa conta para 10 anos, e segundo a IFE seria mais modesto, seriam 995 bilhões, mais ou menos 1 trilhão. Isso é a proposta que o governo envia. Aí passa pelo relator, passa pela Câmara. Tá. Vamos olhar agora a última coluna, que é o plenário do Senado. Segundo o Instituto Fiscal Independente, a economia gerada pela reforma da Previdência vai ser de 630 bilhões. Segundo o governo, segundo o Executivo, 800 bilhões. Né? Então, há uma queda do que seria economizado para o que de fato, da proposta original para o que de fato vai ser. Aqui não tem uma surpresa, isso é bastante razoável. O governo manda um valor, ele sabe que o Congresso vai tirar algumas coisas. Vale notar, então, eu vou olhar agora só a última coluna de novo, tá aí para quem quiser olhar, ou então o documento está lá na pasta do curso. Quem não tiver acesso à pasta, quem não estiver fazendo o curso, vai lá na página da IFE, do Instituto Fiscal Independente, vocês vão encontrar esses estudos todos. Então as medidas são as medidas que mexem no RGPS, no Regime Geral de Previdência, na questão de aposentadoria por idade, o tempo de contribuição, as pensões por morte, as modificações, essas diretamente no RGPS, elas, segundo o Executivo, vão gerar uma economia de 650,9 bilhões em 10 anos, segundo o Instituto Fiscal, 523 bilhões de reais em 10 anos. Assim. Para vocês terem uma ideia de dimensão, porque quando a gente fala bilhão, a gente perde a dimensão das coisas. Então, eu vou dar 2 orçamentos para vocês pensarem. O orçamento do Bolsa Família, ele fica um pouco abaixo de 30 bilhões. Então, ele está por aí, eu não fui olhar antes, devia ter ido olhar antes de começar esse vídeo, e eu também não vou parar o vídeo agora para olhar. Mas é por aí. Então, vocês têm uma noção aí do valor. Né? O Bolsa Família é o orçamento de um ano do Bolsa Família. Né? Um ano do Bolsa Família dá mais ou menos isso. E a nossa Universidade de Brasília, a nossa UNB, ela custa por ano, o orçamento dela, em torno de 1,7, 1,8 bilhões de reais. Então, só para vocês terem noção de dimensão dessas grandezas. Pensem em termos de Bolsa Família, que fica interessante. Então, isso é a mudança do regime geral. A mudança na alíquota, ela na realidade ela não vai poupar recursos, ela vai até deu negativo, tanto para o governo quanto para cá. Aqui é mais uma ideia de, quer dizer, é claro que isso é muito polêmico, mas se você pega a discussão da reforma da Previdência, o governo sempre reconheceu a necessidade fiscal, mas ele também falava que o sistema previdenciário brasileiro é injusto, no sentido de que ele beneficia os mais ricos, em particular servidores públicos, que em geral estão nas parcelas mais ricas da população, né? Lembrem, o Brasil é um país pobre, não é um país rico, então é claro que essa questão de rico e pobre é complicada, não vou entrar nessa discussão aqui, mas quando a gente fala rico e pobre nesse contexto, é num contexto que eu costumo falar de contexto estatístico. Quer dizer, rico é quem está entre os mais ricos, pobre é quem está entre os mais pobres. Bota todo mundo aqui da sala, vê quanto cada um ganha. Quem está nos 10% mais ricos são os ricos, quem está nos 10% mais pobres são os pobres. Esse é um conceito estatístico, porque se todo mundo for ferrado, o cara rico ganha mal e continua rico porque ele está entre os mais ricos. Um conceito que muita gente usa, que às vezes a gente usa no nosso dia a dia, é outro. Não tem a ver com onde ele está na distribuição, tem muito a ver com a capacidade de consumo dele, né? Então é por isso que às vezes quando um economista diz, olha, que no Brasil quem ganha 5 mil reais por mês é rico, a pessoa fica revoltada e diz, mas como rico? 5 mil reais eu mal consigo viver em Brasília, entendeu? Quer dizer, um cara que ganha 5 mil reais, se ele quiser morar aqui no plano piloto, é quase que o aluguel, não sobra mais nada, depende de onde ele queira morar. Então, mais da metade, se ele morar em kitnet, mas se ele quiser morar num apartamento, supõe que ele tem uma mulher e filho, então como é que esse cara é rico, né? E aí você vê, não, rico é quem tem um apartamento num bairro legal, tem carro, tem plano de saúde, e aí classe média, pelo menos, é quem tem essas coisas. E aí fica uma discussão de maluco, né? Porque um diz, não, você tá maluco, o outro, não, maluco é você. Mas na realidade é porque são conceitos diferentes, por isso que tem conclusões diferentes. São pessoas usando conceitos distintos. Então, geralmente, quando economistas falam que alguém é rico, ele não está dizendo que a pessoa tem condições de ter um apartamento num bairro de classe média,
ou um bairro associado à classe média, sei lá, Rio, São Paulo, cada cidade tem o seu, aqui no plano piloto, para Brasília, talvez Águas Claras. É, tem outros lugares também, quer dizer, de novo, começar a listar, fica maluco, eu não sou especialista na geografia de Brasília. Mas assim, tem o seu carro, tem o plano de saúde privado, tem as escolas, as crianças em escolas particulares. Eu tenho essa ideia de rico é uma coisa. Não é isso que o economista está falando. Ele está falando rico nesse sentido de que, dado uma distribuição, né, bota assim, organiza do mais de quem ganha menos. Pega aqui no Brasil, o cara que ganha menos numa ponta, o cara que ganha mais na outra ponta. E aí você diz, quem está perto da ponta de cada ponta que ganha mais é rico, quem está perto dessa ponta é pobre, quem está no meio é classe média. Daí que vem essa história de o cara com um salário mínimo ser classe média. Né? Isso é um absurdo, não pode, porque ele está olhando para o sentido de distribuição. Né? Então essa polêmica sempre aparece. Então quando você fala assim, mas como? Você vai pegar um cara que ganha 3 salários mínimos e você vai dizer que esse cara é rico? Rico não, mas essa classe média você bota o cara. E bota por conta dessa ideia de distribuição. Quem não tem esse conceito de distribuição, quem já fez algum curso de estatística deve ter esse conceito claro na cabeça. Quem não tem esse conceito só pensa isso. Que você bota em fila todo mundo, do mais pobre para o mais rico. Né? O mais pobre está aqui, o mais rico para cá, e você pega pedaços dessa fila. Então quem tiver, sei lá, nos 25% mais perto daqui a gente chama de classe média alta e rico, nos 25% lá chama de pobre, quem está no meio, classe média. Então você tem uma divergência, mas era essa um pouco a discussão, e aí vem essa ideia de equidade, eles batiam o pé com a alíquota progressiva. Eu sei porque eu cheguei até a discutir esse tema com pessoas do próprio governo, entendeu? Mas vocês vão mesmo fazer isso? Porque tem uma disputa jurídica grande aí dentro em relação a essas alíquotas progressivas. Do regime da União, a poupança original prevista pelo governo era de 137,9, quer dizer, desculpa, no projeto, né, era 196,8, e o AIF previa 152. Na proposta aprovada, que é a que interessa para a gente, é 137,9 que o governo estima, e o IFE estima em 84,6. A mudança de alíquota do RPPS da União, essa sim vai gerar ganho de arrecadação, aqui 21,9, 18,4. Bom, e assistência física e focalização do abono salarial não tem estimativa, deve ter ficado de fora, porque ficou de fora da versão aprovada. Somando tudo e mais a parte da CSLL e essa parte de imposto, dá esse resultado final, então, de 800 bilhões nas contas do Poder Executivo e 630 bilhões pelas contas do Instituto Fiscal Independente, que, como eu digo, é ligado ao Senado Federal. É um órgão muito respeitado. Aqui também ainda é o documento do Instituto Fiscal Independente da estimativa do total. Só aquele número total eles resumem para ficar mais fácil de ver. Né? Então, pelos cálculos do governo, do Poder Executivo, a proposta original era 1,237, caiu para 800. E pelos cálculos da IFE, então quer dizer, uma perda de 437 bilhões em 10 anos, e pelo cálculo da IFE, era 995, caiu para 630, uma perda de 365 bilhões em 10 anos, perda do ponto de vista de economia da reforma. Né? Então aqui é só um resumo dessa última linha aqui, dessa última linha do quadro, né? É só um resumo dessa última linha do quadro que esse gráfico faz, é mais visual para quem tentar para enxergar o que aconteceu. Ainda assim, significativo, né? Ainda assim, significativo. Se você pensar que o Bolsa Família, vamos botar 30, só para número redondo, bilhões por ano, nós temos aqui o que foi poupado 10 anos de Bolsa Família, 300 bilhões, então dá mais do que o dobro, né? Isso na do IFE, que é a mais modesta. Se for pela do Executivo, dá mais que o dobro ainda. Dá um pouquinho, bem mais que o dobro do Bolsa Família em 10 anos. É um valor significativo, um ajuste que deve ter impacto. Agora, é um impacto que vai pegando, assim, no começo ele é pequeno, esse impacto. Então, é até interessante, né? Talvez isso seja um dos motivos que a reforma demorou tanto para ser aprovada, porque o governo que aprovou a reforma, que é o do Bolsonaro, a reforma foi aprovada em 2019, ele vai se beneficiar pouco, né? Quer dizer, a não ser que ele seja reeleito, aí ele já pega uma dentada maior.
mas se ele terminar o mandato dele em 2022, é pouco, porque os efeitos são de médio e longo prazo. Quando o tempo vai passando, que os efeitos vão ficando mais fortes. É difícil projetar mais de 10 anos, mas se você projetar mais, né, os valores talvez ficassem ainda mais impressionantes. Então, esse aqui é como vai acumulando esse impacto acumulado. Então, claro que tem que ir crescendo, mas eu quero dizer que o salto é maior. Você vê que aqui é 8, aí de 8 para 22 são 14, de 22 para 46 já deu 24, né? Aqui já deu 40, 38. Você vê que vai aumentando o salto, ou seja, o impacto vai ficando maior a cada ano, o que é absolutamente razoável se você parar para pensar no desenho da reforma da Previdência, do que é uma reforma, do que foi a reforma, né? Ainda mais que tem uma transição, eu não discuti a transição aqui porque é muito detalhe e importante para o nosso curso, claro. Se você está pensando em se aposentar, a transição é fundamental. Mas eu imagino que vocês aqui, a maioria não está pensando em se aposentar. Alguns ainda não devem ter nem entrado no mercado de trabalho, mas quem se interessar, vai atrás, procure. Quem estiver pensando em se aposentar, busca orientação, porque tem regras de transição, né? Sempre tem que ter, que também justificam esse desenho. Bom, e aqui é como é que ficaria a despesa previdenciária no quadro com e sem reforma. Então a linha azul, a azul escura, mostra como ficaria as projeções, né, do Instituto Fiscal Independente sem reforma nenhuma, né, e chegaria a 11%, só o RGPS, né, só o RGPS, que é o regime geral, aqui não é o dos servidores, os servidores é o RPPS, o regime próprio de previdência dos servidores, chegaria aí a mais de 10%, chegando perto de 11% até 2030. Com o texto original, ela ficaria estável antes, caindo aí para baixo de 9%, e com o texto aprovado em torno de 9%. Então você está falando aí de 2% do PIB, que é um valor razoável, entendeu? Assim, o resultado primário, nosso déficit primário era menos do que isso. Agora esse ano, não, esse ano até 2019. Esse ano vai ser um negócio pesado. Depois nós vamos falar desses números. Esse ano a coisa é tensa, mas é um número significativo. É 2% do PIB de poupança, de gasto que o governo está evitando. Então essa é a ideia da reforma da Previdência. Ela segue aquelas linhas da repartição, de reforma de repartição. A questão da capitalização ficou para o futuro. Não sei se ano que vem, passada a pandemia, o governo vai querer trazer esse assunto. O Paulo Guedes deixou claro que gostaria de discutir esse assunto, mas não ficou nessa reforma. Então, às vezes falam que a reforma vai botar o modelo de capitalização. Não vai, não ficou. O que nós temos é a mudança do regime de repartição, induzindo, em alguns casos até forçando, com a idade mínima, as pessoas a trabalharem mais tempo, vai demorar mais para se aposentar, reduzindo as pensões e tentando fazer esse ajuste com esses impactos previstos. Termino aqui esse vídeo, o vídeo da reforma da Previdência. Volto a dizer, a parte mais teórica nós já discutimos em outro vídeo, é só vocês olharem aí no curso, está lá o vídeo onde eu faço a parte mais conceitual. Aqui é só para entender o que foi a proposta que foi aprovada em 2019. O próximo vídeo eu vou falar da liberdade econômica. No vídeo seguinte, eu vou falar do Plano Mais Brasil e das PECs. Muito obrigado pela atenção. Esse aqui eu termino agora.